Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a você que nos acompanha, que liga nesse momento o seu televisor para juntos rezarmos nesse momento de fé, de devoção, pedindo as bênçãos de Deus para esse nosso dia, essa terça-feira, dia 31 de outubro, encerrando o mês das missões. Possamos agradecer a Deus por tantas maravilhas que Ele constantemente nos oferece em nossa vida e também compreender a nossa existência, as nossas tribulações, as nossas dores. Nós queremos hoje, nessa terça-feira, rezarmos, meditarmos os mistérios dolorosos. E vamos nos colocar à disposição de Deus, toda a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento, pedindo as luzes, as graças do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre as nossas situações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tracemos sobre nós o sinal da cruz, o sinal que nos identifica como cristãos, como seres batizados, adoradores do próprio Deus, para que também nessa Santa Cruz nós expulsemos de nós toda mágoa, todo erro, todo mal que está em nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso primeiro mistério doloroso, nesta terça-feira, nós queremos contemplar a agonia, a oração
de Jesus no Horto das Oliveiras. E você pode participar do nosso programa enviando o seu pedido de oração através dos nossos telefones, o 2111 7000, ou através do nosso WhatsApp 99464-4958. Queremos colocar alguns irmãos que desde ontem, já pela tarde, pela manhã, nos enviaram alguns pedidos para a sua vida, para a sua família. Temos aqui a Lenita Reiblin, ela pede saúde por Vigílio Sampaio. Também temos o Rogério Herbeta pedindo oração, sabedoria, saúde e paz por toda a família. Ivete Miranda, ela reza pelo Miguel, seu neto. A Vera Lúcia Zargo Becker reza por todos da família, por mais união entre as famílias. Irene Manfré reza por todas as almas do purgatório. Márcia Bozanella reza pelos desempregados e também em agradecimento por uma graça alcançada. Temos a Cláudia da Silva, lá do Jardim Mirassol, ela reza pela sogra Maria de Lourdes, que ela está muito nervosa para a camarola, também a avó Antônia, por toda a família. A Ivani Maria, lá do bairro Santana, deve ser isso. Para ela está com um pouquinho de depressão, angústias e algumas dores no geral. Também ela reza pelo cachorrinho dela, o Lipinho, que está muito doente. Deus abençoe esses nossos irmãos e rezemos em suas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da sua infinita misericórdia. No nosso segundo mistério doloroso, nós queremos contemplar o aprisionamento e a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos colocar as pessoas que nos enviam o seu pedido de oração, de agradecimento. Muito obrigado pela participação em nosso programa, muito obrigado por rezar conosco, fazer esta grande corrente de fé na oração a nós, às pessoas que nós amamos, às pessoas que nós queremos bem e as situações que carregamos em nosso coração. Deus conhece a cada uma delas. Temos aqui a Vanessa Silva, ela reza pela Sheila e o Diego, os pais da menina Júlia, que faleceu ontem. Inclusive o padre foi lá fazer um momento de oração, que o Senhor conforte verdadeiramente a Sheila, o Diego, nesse momento, e toda a família, nesse momento de perda, de dor, da ida, da partida tão prematura da menina, da bebezinha Júlia. A Josimari Almeida reza pela filha que está enferma, também pedindo a cura. Temos aqui a Gabriela Gomes Reis, ela reza pelo pai dela, o João Reis, que completa 58 anos de vida. Deus abençoe a Gabriela, o João Reis, que é meu amigo também lá do bairro de Nocope. O Elson Ferreira reza pela saúde e paz na família. Cláudia Pigatti reza por sua recuperação. Luísa Locatelli Barbosa rezando pelas misericórdias de Deus em nossas famílias, em nossas casas. Eroneide Silva também reza pela sua família. Temos aqui a Vera Serri, oração pela filha Idelane Furquim, que teve um AVC, e também por todos os amigos e familiares. Está chegando também mais uma aqui da nossa redação, a Terezinha Catai, lá do bairro Aparecida. Ela reza pela saúde da Tainara e também da Priscila Berlan. A esses nossos irmãos rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado por uma coroa de espinho tecida pelos soldados romanos. Tão grande era a dor de nosso Senhor pela sua flagelação, pela sua humilhação, por essa coroa colocada em sua cabeça, mas muito maior era seu amor por toda a humanidade que o fez padecer por amor a nós. Rezemos meditando este imenso e maravilhoso mistério que Deus, que nos retira da nossa dor, do nosso sofrimento, lições para a nossa vida. Nós queremos colocar também as pessoas que nos acompanham através das nossas redes sociais. Temos aqui a Andréia, ela reza, pede oração por ela mesma e também pela família, pela saúde. A Lourdes Dragoni dá um bom dia a todos nós aqui do programa. Muito bom dia a você, Dona Lourdes. Abençoe também todas as pessoas ali que nos acompanham do bairro da Assistência. A Fernanda Rodrigues reza pela saúde dela, pela família, pelo namorado dela, para que encontre um emprego. O namorado dela é o Diego Moura. Em agradecimento também por todas as orações atendidas. Muito obrigado, Fernanda, pela participação. A Josefa Maria, pela saúde dos filhos, da família. A Rose Bindilate também reza pela sua saúde. A minha amiga Patrícia Moreira, por todos os desempregados. Elizabeth Dalbu pede oração pela neta dela, a Ágata. Por esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus que, abraçando, carregando a cruz, a leva até o Monte Calvário, fora de Jerusalém. Nós possamos meditar esse grande mistério, meditar esses momentos em que Jesus consola as mulheres, o momento em que Verônica enxuga o rosto de Jesus, o momento em que Cirineu ajuda também a carregar a cruz, as quedas de Jesus, o seu levantamento, que possamos ter um profundo amor a esse mistério que Deus nos envolve na sua paixão, na nossa redenção. Queremos colocar alguns irmãos e eu convido você mais uma vez a ligar aqui no nosso programa, na nossa redação da TV Claré, através do nosso telefone 2111-7000 ou através do nosso aplicativo, nosso WhatsApp 99464-4958. Vamos participar, rezar juntos pelas nossas necessidades, em agradecimento, pelos nossos momentos alegres, mas também pelos nossos momentos tristes. Temos aqui a Patrícia de Paula Trani, ela reza pela saúde dela, também pela família. A Aurineide Alves reza pela família. A Rose Gomes Peixoto, ela reza por José Ângela, que se encontra na UTI, pela recuperação dela. A Wanda Mendes, pela minha família e também por todos os jovens. Domingo foi Dia Mundial da Juventude. José Galdino, pedindo um dia abençoado. Também a bênção do Padre Jorge. Deus abençoe você, José. Obrigado pela tua participação. Ele ora por todo o Brasil e também pelos nossos governantes. A Helena Lopes, bom dia, Padre. Reze por minha família e também pelo Brasil. Muito obrigado pela participação. A Néia Martins, minha amiga lá de Batatais, quero agradecer. Ela conseguiu renovar a carteira dela de bombeiro e está pleiteando um trabalho como bombeira civil. Deus abençoe você, Néia, que você possa conseguir os objetivos que tanto deseja em seu coração. A Luzia Toninho Rodrigues, bom dia, Padre, peço pela minha família que Nossa Senhora nos proteja. Deus abençoe você, Nossa Senhora no seu manto sagrado, abençoe a sua família, proteja a sua família, trazendo paz, consolo, serenidade de alma, de espírito. A Jennifer Magalhães quer rezar pela família e pelo caminho. Deus abençoe você, né? Deus abençoe seus estudos, abençoe sua família e que a gente possa permanecer sempre no caminho de Deus. Maria Cecília Tessari Bueno pede orações pelo nosso povo, que Deus abençoe sempre. Muito obrigado pelo carinho. A esses nossos irmãos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto e último mistério doloroso, contemplamos a morte de Jesus na cruz. E nós queremos nesse momento agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus por nós termos a consciência do seu amor, que possamos perseguir no amor de Deus. Amar a Deus é amar o nosso próximo. Amar o próximo é amar a Deus. Que sejamos comprometidos com a causa de nosso Deus. Queremos colocar nesse momento também as pessoas que nos enviam o seu pedido de oração, de agradecimento. Quero lembrar aqui e mandar um abraço pessoal lá de Iracemápolis, domingo passado, o último. O Padre Jorge esteve lá rezando uma missa aos paroquianos lá da paróquia Cristo Crucificado. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida. Vamos juntos rezar, né? O Padre Jorge ficou sabendo que Iracemápolis também passa a TV Claré. Sintonize e reze conosco. Temos aqui o Emerson Santos. Bom dia, Padre, peço oração pelo meu casamento, por estar passando um momento de turbulência, não está muito bom. Deus abençoe você, Emerson, abençoe a sua esposa, que vocês possam sair dessa situação o quanto antes e que prevaleça sempre o amor, o carinho, o afeto, a cumplicidade. Gilberto Borges reza por toda a família. A Damiana Ribeiro pede oração por todos da família, pela paz no mundo inteiro.
a Maria Luísa Pedreiro, pela minha família, a Arminda Maluta, pela saúde, para minha mãe, pela paz no mundo, a Lígia Ribeiro da Silva, reza por todos, pela saúde, a Lenita Reiblin, reza pela saúde, de Virgílio Sampaio. Chegou também algumas intenções aqui da nossa redação. Nós temos a Maria Elisa, ela é lá do centro, ela reza pedindo proteção para ela mesma e também por toda a sua família. E também tem aqui a Joelma. Olá, padre, bom dia. Por favor, reze pela minha família. Vamos juntos, Joelma, eu e você, com todas as pessoas que nos acompanham, rezando pelas nossas famílias, pelas nossas situações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Estamos encerrando, como eu havia dito no início do nosso programa, hoje dia 31, encerrando o mês missionário, e iremos entrar no mês de novembro, onde nós iremos comemorar no 34º domingo a festa de Cristo Rei, porque nele, com ele, nós iniciamos e finalizamos esse ano litúrgico da Igreja. E é o momento também do início do ano, nos preparando já para o Natal do Senhor, nos domingos do Advento. E nós queremos agradecer a você que nos acompanhou através
do nosso programa, que nos acompanha através dos nossos aplicativos, através da internet, em muitos lugares do nosso imenso Brasil. Muito obrigado pelo carinho e juntos nós queremos nos consagrar esse mês de novembro, que possamos colocar-nos diante de Deus, pedindo as suas graças, as suas bênçãos e que a vitória sempre aconteça em nossa vida, porque a vitória nossa, na verdade, é a vitória do próprio Deus que está presente em nós. E eu também quero dizer para você que a imagem de Nossa Senhora que nos acompanhou, Nossa Senhora Aparecida, que nos acompanhou durante esse mês de outubro, ela vai voltar lá para o nosso colégio, ela é de lá do nosso colégio, né? Estava aqui conosco devido aos 300 anos de Aparecida, e aí ela volta então hoje lá para o colégio. Você pode estar lá rezando com a imagem de Nossa Senhora. Lá tem uma similar, depois essa aqui, que está no nosso colégio, volta para lá, tá bom? E aí nos nossos próximos programas, nós voltamos com a imagem do coração de Maria, coração que acolhe a todos. Vamos então nos consagrar a nossa vida, consagrar esse mês que vai iniciar no dia de amanhã, 1º de novembro. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu quero pedir a bênção sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, sobre tua família. Que Nossa Senhora, com o seu manto sagrado, venha proteger a cada um de nós, trazer paz, consolo no Espírito. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe todos aqueles que estão procurando por um emprego, abençoe todos aqueles que estão em suas dificuldades e relacionamentos familiares. Que Nossa Senhora abençoe também todos os nossos doentes, sobretudo os nossos idosos, aquelas pessoas que estão vivendo o seu luto pela perda de um ente querido. E sobre você, sobre tua casa, sobre teus relacionamentos, sobre os teus momentos de lazer, sobre o teu trabalho, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.